A palavra de Deus é lâmpada para nossos passos e luz para o nosso caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez o Senhor nos concede a graça desse encontro fraterno e orante ao redor da palavra de Deus. Hoje é dia 31 de janeiro, nós celebramos São João Bosco, grande educador da juventude, fundador da congregação dos Salesianos, das Filhas de Maria Auxiliadora, as Salesianas. Então hoje nós queremos de modo especial rezar pelos jovens, pelas novas gerações. São João Bosco que se dedicou tanto ao cuidado, das novas gerações, que também os jovens possam redescobrir em Jesus a fonte da verdade, o caminho, o sentido para a vida. Vamos rezar então a oração que a liturgia nos propõe nesse dia de São João Bosco. Ó Deus, que suscitastes o presbítero São João Bosco como pai e mestre dos jovens, concedei que, inflamados pelo mesmo fogo da caridade, possamos procurar a salvação de nossos irmãos e irmãs e colocar-nos inteiramente ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouçamos com atenção, meus irmãos, a palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 26, capítulo 4, versículos 26 a 34. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como esta, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje, como eu disse no início do nosso momento orante, São João Bosco. João Bosco nasceu numa família muito pobre, no norte da Itália. Ele, então, desde cedo sentiu-se vocacionado para uma vida de consagração ao Senhor. Então, ele se tornou padre. Mas desde jovem ele tinha uma abertura, tinha um trânsito entre os adolescentes, as crianças, os jovens. Ele organizava brincadeiras, organizava diversos eventos, com os jovens, com os adolescentes. Ele tinha um carisma para trabalhar com esse grupo. E ele, então, depois de padre, continua esse carisma e ele, então, começa a acolher jovens. Naquele tempo não havia as políticas que hoje nós temos de proteção à infância, à juventude. Então, João Bosco, nós podemos dizer que é um dos pioneiros nesse trabalho. Então, ele profissionaliza os jovens, ele garante que os jovens contratados pelas empresas tenham contratos justos e não sejam explorados, mas ele também se dedica a instruir essa juventude sedenta de Deus. Então, para ajudá-lo, ele então funda a congregação dos padres salesianos,
que possuem essa missão de educação, e depois as filhas de Maria Auxiliadora, as salesianas, que também realizam esse trabalho de promoção da educação da juventude. São João Bosco tinha um lema: dai-me almas e ficai com o resto. O importante para João Bosco era a salvação da juventude, era que a juventude redescobrisse em Jesus o caminho da vida, o sentido para a existência. E para isso ele empregou todos os meios para que a juventude pudesse trilhar esse caminho de santidade. E sofreu muito também por conta desse trabalho. Então, como eu disse no início da nossa fala, nós queremos hoje rezar pela juventude. Quantos jovens estão à margem? Quantos jovens ainda não acolheram esta boa semente de que nos fala hoje o Evangelho, a semente do reino de Deus? E muitas vezes pode ser até que acolheram, mas como cada um tem o seu tempo, como Deus faz germinar as sementes boas ao seu tempo, então é preciso ter paciência, é preciso cuidar, é preciso acompanhar, para que aquilo de bom que foi semeado a seu tempo germine, cresça e produza fruto. Então Jesus hoje no Evangelho diz que esta realidade do reino de Deus, ela começa de uma forma despretensiosa, simples, sem alardes, sem barulho. O reino de Deus é como quando alguém espalhou a semente no campo. Ou seja, fez a sua parte, mas ele foi para casa, foi fazer outras coisas e deixou que a seu tempo as sementes pudessem germinar. O reino de Deus é também, como diz Jesus, um pequeno grão de mostarda, uma espécie de planta que tem na terra de Jesus, cuja semente é pequeniníssima, mas que é semeada na terra e depois se torna uma árvore frondosa, na qual os pássaros vêm fazer os ninhos. Então, com essas duas imagens do homem que foi semear o campo e que esperou pacientemente, e ao mesmo tempo dessa pequena semente que depois foi capaz de se transformar numa árvore grandiosa, Jesus quer nos dizer que temos que fazer a nossa parte para que o reino de Deus venha, para que o reino de Deus se manifeste. Mas cabe ao Senhor fazer o reino de Deus crescer. Cabe ao Senhor fazer com que esta realidade se imponha, com que esta realidade realmente tome conta de todas as estruturas deste mundo. Então, que nosso Senhor nos ajude a pedir sempre a vinda do reino de Deus. Na oração do Pai Nosso, nós sempre rezamos: venha a nós o vosso reino. Mas que também a gente contribua, a gente coloque as condições para que esse reino se manifeste, esteja presente verdadeiramente. E, sobretudo, nesse dia de São João Bosco, possamos semear boas sementes no coração das crianças, dos adolescentes e dos jovens, para que eles também possam viver desta presença de Jesus, viver da sua palavra, viver dos seus valores e assim fazer a diferença nesse mundo. São João Bosco interceda por nós e pela nossa juventude e que a Mãe do Perpétuo Socorro te acompanhe nesse dia. Deus abençoe você.